Que o Al-Sadd não abriu mão, falou, o cara assinou o contrato, tem que vir, se não quer vir vai ter que pagar essa multa. Quem decantou em prosa e verso essa parada em absoluta primeira mão no Brasil está aqui, o Jorge Nicola. Levantou e disse, olha, é assim, Palmeiras vai ter que pagar essa multa, o Abel vai ter que pagar essa multa. Alguém vai ter que pagar essa multa, porque o Al-Sadd não abre mão dela. Não, vai ter um jeito. Não, não tem jeito, e não teve. Quem pagou essa multa foi o bônus que o Giovani conquistou jogando pelo Al-Sadd e que esse bônus já estaria no bolso do Palmeiras. Então, muito devagar com essa história de que vocês não leem. Quem o Abel pensa que ele é? O Abel escreveu um livro mediano, de um texto mediano para baixo de mediano, falando muito óbvio, falando muito daquilo que é de inteligência emocional, falando muito que é aquilo de autoajuda, fraquíssimo em termos de modelo, fraquíssimo com qualidade poética. E o que é que ele se acha? Quanto rendeu esse livro? Quanto rendeu esse livro? Fico muito feliz que ele tenha destinado os lucros do livro às entidades e à caridade aqui no Brasil. Fico muito feliz por isso. Mas quanto rendeu? Quanto você imagina que isso tenha representado? Quanto representa isso em relação aos 3 milhões de reais que o Abel ganha todos os meses, fora os bichos? Fora os bichos. Então, essa é a realidade. Isso não tira a capacidade do Abel, isso não tira o caráter do Abel. O que me incomoda no Abel é ele achar que todos nós somos idiotas e que, como ele tem boa capacidade de verbalização, que ele vai conseguir enganar a todos nós com o seu modelo, com o seu estilo. E a mim ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Gestora Ana Paula, onde eu estou errado e onde o Abel está certo? Não, você não está errado. Eu concordo nas suas colocações. Em relação ao caso, já foi muito bem dito por você e pelo Nicola. Eu acho só que o Abel ele precisa rever ainda algumas condutas. Ele escreveu um livro, sim, com inteligência emocional, voltada para os métodos do coaching. Eu gostaria de saber quais são os métodos que ele aplica nele. Porque, lamentavelmente, toda entrevista em que ele é questionado, em que ele se sente atacado ou a pergunta é feita de forma que o deixe constrangido de alguma maneira, ele é agressivo. Ele é desrespeitoso. É desrespeitoso com o outro, ele agride na expressão, na forma e na conduta. E isso me chama muita atenção, porque quando ele fala assim, vocês não leram um livro, eu falo, nossa, mas que interessante, se o seu livro fala sobre gerenciamento de pessoas, sobre inteligência emocional, como lidar com a pressão. Ali não está escrito já nas entrelinhas que saber lidar com a imprensa faz parte desse controle de pressão? Por que você não faz isso de uma melhor maneira? Eu acho que já deu. Eu acho que você ter sido insultado pela sua própria torcida, jogando na sua casa, fala muito mais pelo seu momento do que você representa, do que os companheiros de imprensa ao entrevistá-lo. E aí, Jorge? Eu acho o Abel como treinador espetacular, o melhor treinador, o maior treinador da história do Palmeiras. Mas a forma como ele lida com a imprensa, e a imprensa é o elo com o torcedor, ele está falando com a imprensa, mas está lidando com o torcedor, é muito equivocada. Gustavo, o Abel ontem, quando perguntado sobre o Al-Sadd, admitiu, olha, assinei um pré-contrato, assinei um acordo de intenções, me arrependi porque eu sou muito feliz no Palmeiras, minha família queria ficar aqui e quem não erra, que atire a primeira pedra, voltei atrás, o Palmeiras chegou a um acordo com o Al-Sadd, agradeço a Leila e a todo mundo do Palmeiras por ter participado desse acordo. Cara, ele diminuiria em algum ponto? Não, ele ficaria menor na história? Pelo contrário, ficaria maior, mas ele vai sair pela tangente, ele começa a ler uma carta, ele nunca fala Agradece a o jurídico e não fala real. Estou agradecendo o jurídico, porque o jurídico entrou e participou e negociou. Porque uma senão multa era que ele eu que tinha teria que pagar 5 milhões de euros. Essa é a verdade. A multa, ele assinou um pré-contrato, o Al-Sadd levou o caso à FIFA e cobrava 5 milhões de euros. O Palmeiras poderia, inclusive, participar, porque o Al-Sadd provaria que o Abel, depois de assinar um pré-contrato, foi aliciado pelo Palmeiras. E aí acabou ficando bom para o Palmeiras e para o Abel esse acordo. Eu acho que, às vezes, falta transparência para o Abel. Não custaria nada ontem ter sido bem direto. Pessoal, é o seguinte, assinei um acordo de intenções, me arrependi, decidi ficar no Palmeiras porque me sinto muito feliz
feliz aqui, a minha família está absolutamente realizada aqui, não queria ir para o Catar, esse assunto foi superado, eu e o Palmeiras chegamos a um acordo com a Al Saad, vida que segue. Sobre o fim do contrato, a gente vai decidir no final do ano com participação da minha família. Acabou, não precisa de todo esse enredo, de toda essa narrativa. E o tempo inteiro falando na narrativa de que os jornalistas não leem, que os caras não sabem, que os que lá estão... Que cria narrativa contra ele. Narrativa contra ele. Ninguém cria narrativa. Ele cria narrativa contra ele próprio. E aí a gente deixa de por falar, incompetência dele. De uma vitória do Palmeiras contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A primeira vitória do Palmeiras contra um time do G6. O Palmeiras tem a melhor campanha pós-Copa, o maior aproveitamento, 81% dos pontos. O Palmeiras havia virado vice-líder ontem. É o time que vai brigar com o Flamengo. É um time que já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Enfim, ele consegue criar crise onde não precisaria existir.